Bora virar a chave para a Central, Leonardo Sonda, de novo com a gente. Agora para falar de Internacional, a decisão que o Internacional tem domingo contra o Atlético. Aliás, já me informa aí, Sonda, se tu tiver essa informação, se melhorou a projeção de público à medida que o jogo vai se aproximando, porque a projeção de 22 para o tamanho do jogo, me desculpa, gente, aí não dá. É Beira-Rio lotado contra o Atlético. Diga lá, Sonda. Por enquanto não, viu, Gamba? Ainda não teve uma nova atualização sobre a previsão de público. Ela se mantém em 22 mil torcedores para o jogo desse domingo às 6h30 da noite no estádio Beira-Rio. Decisão, uma das primeiras 8 finais, como disse o presidente Alessandro Barcelos, para o Inter nesta reta final do campeonato. E a gente coloca na tela, Gamba, o provável time do Internacional, já praticamente definido pelo técnico Ramon Dias. O Ivan vai ser o goleiro, na ala direita Bruno Gomes, na defesa Vitão, Mercado e Vitor Gabriel. O Vitão vem trabalhando com o grupo já nos últimos dias e é esperado no time titular. Na ala esquerda, o Bernabé, que volta de suspensão. O meio-campo tem Luiz Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e no ataque, Carboneiro e Vitinho. Esse é o Internacional que enfrenta o Atlético Mineiro, finalista da Copa Sul-Americana, que enfrenta o Lanús na final da competição da Conmebol. Muito bem, grande Misael. Jogos importantes do final de semana e, obviamente, que o jogo do Inter, a gente finalmente desfez a falsa simetria, que é uma tradição aqui do jornalismo, às vezes, do Rio Grande do Sul, né, em que os dois precisam ser equiparados, não tem nada de equiparação. O momento de um, em geral, é melhor que o momento de outro. E o jogo mais importante é o do Inter. Por quê? Porque o Inter é que corre risco do rebaixamento. A gente já tem aqui a imagem do time do Inter, que vai a campo contra o Atlético, e eu não gosto dessa formação por conta da presença dos 3 zagueiros, mas entendo que porque eu tenho o Bernabé no lado, é preciso ter os 3 zagueiros. Não que tenha funcionado, né? Eu acho que nada funcionou na era do Ramon. Não, perfeito, mas Botafogo Bernabé continua vazando mesmo com 3 zagueiros. É um espaço, correto, então não adianta muito. Eu encaixaria um time diferente, tá? Eu faria um time, eu faria uma tentativa que não foi feita ainda pelo Ramon Dias. Eu tiraria um dos zagueiros, tiraria o Vitor Gabriel para a colocação de um jogador de frente, de um centroavante. Eu não estou gostando do Alan Patrick do jeito que ele está atuando de falso 9. A orientação que ele tem, eu acho que está matando o Alan Patrick. O Alan Patrick diminuiu o nível de atuação. Eu devolveria o Alan Patrick para meia e botaria um jogador na frente, um jogador de um centroavante. Eu não faria essa formação, não. Eu acho que essa formação ela deixa o time pouco perigoso, dependente de espasmos do Carboneiro e de alguns lances, um que outro do Vitinho. Chega com pouca gente na frente. Mas na hora de marcar, eu tentaria uma formação um pouquinho mais ofensiva do Internacional. Fala, Luiz. Sabe que, para mim, o mais importante é a preocupação desse esquema tático que foi colocado aí no telão, é o Alan Patrick longe da armação. Qual é a grande virtude do Alan Patrick? Criar jogadas. Né? É um jogador talentoso, que encaixa bem a bola para os atacantes. Só que assim, ele jogando de falso 9, quem vai criar essa jogada para os atacantes ali? Ele vai jogar flutuando. Eu vou te dizer, o maior erro do Ramon nessa posição, ô Luiz, sabe qual é? O Alan Patrick, gente, é uma opinião impopular, tá? Mas é uma opinião que eu vi no jogo. O Alan Patrick não está sendo escalado de falso 9. O Alan Patrick está sendo escalado de 9. A gente só diz que ele é falso 9 porque ele não é um 9, porque ele é um 10. Mas as orientações que ele recebe, as dinâmicas que são passadas para ele dos treinadores, dos dias, são dinâmicas de 9. O Alan Patrick tem que jogar flutuando. Eu tô vendo o Alan Patrick tentando fazer parede. O Alan Patrick é o que mais tem que pegar na bola aí. Exato, eu tô vendo o Alan Patrick tentando jogar de costas, tentando fazer parede, ficando submisso entre o zagueiro adversário, porque ele tá posicionado como um 9. Falso 9 não é uma brincadeira, tá? Não é o 9 que tá lá, mas não é da posição, então vira falso 9. Não, falso 9 é uma ideia, tá? Falso 9 é uma ideia, né? Quando o Guardiola, que é o grande case de falso 9 da história, pegou o Messi e botou ali, ele não simplesmente botou um cara para fazer a função de centroavante. Falso 9 tem um movimento. O Borré do Roger
era mais falso 9 do que o Alan Patrick atual. Por quê? Porque era orientado a fazer isso. A orientação dele em campo é para que ele flutue, é para que ele converse com os outros, é para que ele abra espaço para a galera conseguir jogar na frente. O Alan Patrick colocado de costas pro gol, tá? E junto aos zagueiros, é botar um 10 de 9. Aí não vai funcionar. Tem uma questão de característica também. Por exemplo, assim, ó, quando tu fala do Barcelona, do Guardiola, era pegar o Iniesta e botar de falso 9, entendeu? Não é isso. É o meio armador. Preservar a característica. Não, exato. O cérebro do time tem que jogar na armação, construindo para os outros, e não os outros construindo para o Alan Patrick, porque não tem quem construa para o Alan Patrick. Deixa eu trazer o Magrão pro papo aqui sobre a escalação do Inter, modelo ideal para a decisão contra o Atlético Mineiro. Fala, Magrão. Tô ouvindo vocês falarem aí e o que mais me preocupa, tá? A gente está falando de escalação, é que não mudou nada. O modelo de jogo que ele vem sendo utilizado pelo Ramon desde que ele chegou, depois da segunda partida dele, e que não obteve sucesso até agora, e o Inter teve uma semana de sábado após o jogo, depois de tudo que aconteceu sábado, entrevista do presidente durante a semana, sexta-feira, o Sonda me vem com a escalação com a mesma escalação. Como estão falando, o Alan Patrick de 9 lá enfiado entre os zagueiros, a linha de 3 defensores. E o que leva a gente a crer que vai ser diferente? O que eu esperava, eu acho que o torcedor esperava, quando não dá nada certo durante um mês, é um fato novo. Talvez uma forma diferente de jogar, um jogador arriscar um outro jogador, mas o que a gente está vendo é o mesmo time. Eu nem sei, tá? Pelo perfil do treinador, de contar mais com jogadores mais experientes, talvez não jogue o Juninho no lugar do Vitor Gabriel, porque quando tem uns jogos assim, esses treinadores mais experientes, eles recorrem mais aos jogadores mais velhos, assim, com mais rodagem. Tu viu que no Maracanã entrou o Bruno Henrique. Eles gostam de usar esse tipo de jogador. Mas de verdade, o que mais me preocupa é que a gente não viu mudança. A gente não viu mudança de esquema tático ou de jogadores. Então, nós vamos para o estádio, eu vou para o estádio. Estou voltando domingo, vou para o estádio domingo para assistir o jogo, para ver o jogo do Inter, para estar lá de energia positiva, apoiando. Mas... cara, é o mesmo time que jogou e que não vem dando resultado. Eu esperava algo diferente, um fato novo. Eu vou te dizer assim, ó... Fato novo vai depender, sabe do quê? Do anímico da torcida. Aí vai vir o fato novo. Dependendo do Ramon Dias, é o mais do mesmo, o Magrão tá certo. Vai ser o mais do mesmo. Quem pode tirar um coelho da cartola, digamos assim, é o torcedor. É o torcedor. Mas assim, ó... O Galo, se o Galo for inteligente, ele coloca um cara forte ali em cima do Bernabé, tá? Um cara não só forte tecnicamente, mas forte fisicamente, que qualquer jogador fisicamente forte tem atropelado o Bernabé. Eu acho que esse sistema com 3 zagueiros, não é que eu não goste do 3-5-2, mas o do Inter, com as peças que o Inter tem, da maneira como o treinador escala, não funciona. E acho que passa muito por um meio-campo que cada vez mais... aliás, cada vez menos fica com a bola. Primeiro, porque tu só tem um jogador que gosta da bola mesmo, que é o Alan Patrick. E que o que está acontecendo com ele foi o que a gente acabou de explicar aqui, está sendo colocado de forma bem ofensiva. O Thiago Maia é um jogador que traz lentidão para o meio campo do Inter. Eu há muito tempo acho que o Thiago Maia é titular do Inter muito mais por falta de alternativas ou nome do que qualquer outra coisa. Acho que o Luiz Otávio trouxe um pouquinho mais de intensidade, mas é mais questão de marcação. Tem que acertar um pouquinho mais passe. Pois por isso que eu digo, é mais questão de marcação do que bola. O passe dele não é legal. E aí eu acho que tem um jogador que faz falta no meio campo do Inter, que tu elogiou ele semana passada de forma justa, Guimarães. Mas é o cobertor curto, que é o Bruno Gomes. Não que ele fosse resolver os problemas, eu ainda não acho que ele está nesse nível, mas acho que nesse momento do Inter, com essas fragilidades, ele seria muito importante no meio campo. Só que se tu tira da lateral, tu tem que botar o Benítez na lateral. Né? Que é muito fraco. Que é muito fraco. O que a gente tem, Luiz, além desse cobertor curto, que é um cobertor curto, né? É uma coisa que me desagrada de novo, assim, treinador. Acho que o anímico, como fato novo, legal a gente falar do anímico, né? Porque ontem a gente viu uma aula de anímico, né? Aula de mental, aula de jogo mental. Isso é legal. Tomara que seja trazido. É do Palmeiras, né? Tomara que seja trazido aqui para o Rio Grande do Sul, legal, bacana. Só que é o seguinte, gente, peraí.
Um anímico no meio de uma bagunça, Luiz Mário, é uma bagunça motivada. O anímico não organiza, o anímico dá ímpeto, dá vontade, dá superação, legal, acho que tem que ter. Mas no meio de uma bagunça, é uma bagunça. E todas as iniciativas de Ramon Dias para ajustar o time do Inter são sempre para se defender, cara. Dependendo, sempre. Se o Atlético for um pouquinho inteligente, o Atlético joga com 2 jogadores de beirada, que é o Dudu e o Rony. E são 2 jogadores que voltam para marcar. E estão vivendo um bom momento. É o melhor momento, eu acho, do Dudu e do Rony no Atlético Mineiro, que eles estavam sendo muito cobrados. Então, assim, ó, o jogo do Inter vai ter que ser por dentro. Se o Atlético marcar o Inter na saída de bola, mesmo o Inter com 3 zagueiros, ele vai ter dificuldade. Porque o Atlético Mineiro vai jogar com 2 caras de beirada extremamente agudos. E aí, quem vai fazer essa criação? Aí tu vai ver o Alan Patrick lá, como a gente falou, com o falso 9, vai estar longe da criação, e aí que eu acho que o Inter vai ter dificuldade. 2 laterais que O apoiam. Inter vai ter dificuldade na saída de bola, E dependendo Luiz. como o Atlético vai jogar. Luiz, Fala, Magro. Luiz, nesse formato de 3 zagueiros, é simples. Se a equipe do Atlético jogar, colocar um jogador lá em cima do último jogador, que é o mercado da sobra, ele vai empurrar o Inter para trás. Entendeu? E todo mundo está assistindo o Inter jogar. Vamos esquecer a situação Bernabé. Mas da forma que os 3 zagueiros estão jogando ali, se colocar um jogador mais em cima da sobra lá, tirar o mercado do jogo, ele vai empurrar o time do Inter lá para trás. De repente, Guima, simplificar. É o que vocês falaram. Tá difícil. Vamos simplificar. Alan, joga onde você rende. Coloca Alan, coloca o atacante, eu não sei quem é o atacante, mas coloca um atacante lá. Simplifica o jogo. Seu Bernabé, aqui, ó, paradinho aqui, a linha de 4 aqui atrás, você na lateral esquerda. Não dá para você ir, o momento é difícil. Vamos ficar aqui. Não precisa você, já tem o Carboneiro lá, que está decidindo bem lá na frente. Não precisa de você também estar lá na frente. Posiciona aqui, meu lateral. Fica aqui do ladinho aqui. É aquela conversa dos treinadores mais nego velhos, mais experientes. Traz o cara pro teu lado, puxa aqui. Então, dá para fazer algo fazer diferente simplificando nesse momento. E não do jeito que mais uma vez está se desenhando. E o Atlético tem Hulk, que tem força, tem Rony, tem Dudu. E tem jogadores experientes que vão saber jogar com a torcida contra. Fazer o inverso, segurar a bola na frente, tocar a bola, cozinhar o jogo, para ir enervar a torcida. Tu acha que eles também lá não estão assistindo os programas daqui, não estão vendo como estão as notícias aqui? Tudo isso no futebol é arma. Não é só o campo. O extra-campo também, o cara vem jogar aqui, sabe o que está acontecendo. Claro, e outra, entende o contexto, sabe no momento do Inter, vai jogar com a pressão da torcida. E o Galo também está pressionado. Porque, assim, o Galo ganhou, o Galo ganhou um respiro indo para a final da Sul-Americana. Não, perfeito. O Galo ganhou confiança, não só pela Sul-Americana, porque ganhou na última rodada também do Brasileirão. E a confiança a gente sabe que é fundamental no futebol. Mas o Galo sabe que se ele perder para o Inter no Beira-Rio, ele vai voltar para esse bolo perigoso do Z4. Então o Galo ele precisa, no mínimo, pontuar no Beira-Rio. Então ele vai fazer um jogo inteligente, maduro, porque tem jogadores experientes, como vocês citaram. Eu acho que o Galo vai vender caríssimo para o Inter. O Inter precisa fazer um jogo muito diferente do que tem feito para sair com uma vitória. E esse é o jogo do ano para o Inter. Se o Inter perder em casa, gente, para o Atlético Mineiro, a situação vai ficar muito dura. Pelo mental, porque aí sim o anímico vai lá embaixo, a espiral negativa que tu falou ontem, Guimarães. E mais, obviamente, olhando para o que se avizinha, né? Que é um jogo contra o Vitória no Barradão, que aí sim vai ser terrível para o Inter.